Fala aí pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal Um Pouco de Tudo, que vai ser um canal onde Brian, eu tenho um canal de games, onde eu vou falar de realmente um pouco de tudo. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre as maiores notícias do futebol atual no mundo. E vamos começar, é claro, com essa foto aqui, que essa foto aqui é uma das fotos mais fodas que a gente tem, que é a foto do Igor Jesus depois de ter marcado o gol da vitória do Botafogo contra o PSG. Eu sou flamenguista, nunca achei que eu ia falar isso. Eu tô extremamente feliz que isso aconteceu, na verdade. E aí? E aí? Apesar do futebol brasileiro ainda ter uma disparidade, o que a gente faz? Agora eu, sendo flamenguista, eu tô assim, pô, o Botafogo ganhou do PSG, meu Flamengo vai deitar no Chelsea. Vamos ser sinceros aqui, sem clubismo nenhum. Botafogo e o Fluminense são os times mais fracos que estão representando o Brasil nesse Mundial. Porque assim, a gente tem o Flamengo e o Palmeiras, são os dois da elite do futebol brasileiro. Só que a gente tem o Fluminense empatando com o Borussia Dortmund, e muitos dizem amassando o Borussia Dortmund. Eu não assisti o jogo, mas eu vi o empate, eu fiquei tipo... E agora a gente tem o Botafogo ganhando do PSG, que deu 5-0 na Internacional e 4-0 no Atlético de Madrid. E aí a gente volta, e isso me traz de volta. Tem um monte de vídeo no meu TikTok, no meu Instagram, mostrando o Carlos Alberto falando, tipo assim, traz um Real Madrid e um Barcelona pra jogar Série B aqui no Brasil, que não passa. Eu não acho que é nesse nível, mas tem um pouco de verdade nessa fala, principalmente hoje em dia, 2025. Eu acho que tem muito time europeu que passaria sufoco na Série B. O Porto talvez passaria sufoco na Série B. O Benfica. Cara, o Benfica quase perde pro pior Boca de todos os tempos. Eu tenho um amigo que ele é Boca Juniors. Assim, ele falou pra mim, esse é o pior Boca de todos os tempos. E quase ganhou do Benfica, segundo colocado na Liga Portuguesa. E é claro que aí a gente tem um monte de europeu, português, falando que tipo assim, mas é o pior Porto da história, o Palmeiras é inimigo do gol, cara. Ganhou o último jogo contra o Al-Ahly, beleza. Só que assim, não marcou no Porto porque o Palmeiras é inimigo do gol e o goleiro dos caras tava jogando muito assistir esse jogo. Aparentemente foi a mesma coisa que aconteceu com o Fluminense só tava sendo inimigo do gol. E a gente pensa em toda essa questão que o europeu, e que inclusive muitos brasileiros acham que a Europa é intocável, né? A qualidade de jogo da Europa é intocável. Não é. A gente percebeu nesse jogo que não é. Eu tenho assistido muito o Josão, eu tenho assistido muito canais de futebol recentemente, eu estou voltando pro esporte. Inclusive essa camisa aqui de 2010, adoro essa camisa, não cabe em mim, mas é a única camisa do Flamengo que eu tenho aqui. E vamos ser sinceros, ver o que o Botafogo fez e ver o que está acontecendo nesse Super Mundial, ou Copa do Mundo de Clubes, como a FIFA chama, abre assim a minha mente, pelo menos pra mim, abriu a minha mente para um negócio tipo assim, o brasileiro ele não é tão abaixo do europeu. A elite brasileira não tá tão abaixo da elite do europeu. Tudo bem, a gente ainda tem o Bayern, a gente ainda tem o Real, só que assim, o Bayern ganhou de 10-0 do Auckland City. Beleza. O Auckland City é um time de amador, a gente precisa ver o Bayern agora contra o Boca. E nisso a gente pega, e aí a gente pensa, o Real empatou com o Al-Hilal. O Real empatou com o Al-Hilal. Tudo bem, vai ter um monte de gente, torcedor do Real, que vai falar, não, mas o Al-Hilal é um bom time, é um baita de um time da Arábia. Pode até ser um baita time da Arábia. Mas a gente tem o Real Madrid com 15 Champions, com Vinícius Júnior, com Luka Modric, com puta de um time. Cara, como que você perde para empata? É quase uma derrota, né? Pra mim é uma derrota. Perde pro Al-Hilal, empata com o Al-Hilal. Perde um pênalti, o Valverde perde um pênalti. Não era pro Valverde bater primeiro. Bota o Modric, bota o Vini Júnior, bota qualquer outra pessoa pra bater aquele pênalti. E agora você tem o Botafogo ganhando do PSG. Eu acho que o Flamengo ganha do Chelsea.
E com um pouco de clubismo, mas também assim, depois disso, eu acho que o Flamengo, que é superior ao Botafogo, ganha do Chelsea, acaba ficando em primeiro do grupo e a gente vai pegar o Benfica ou o River Plate nas oitavas. River a gente já sabe que a gente consegue dar aquela dominada, porque, né, 2019 tá aí pra provar. E o Benfica, que eu também acho que dá pra ganhar do Benfica fácil. Uma outra coisa que eu tô vendo é a quantidade de pessoas que, assim, que estão atacando quem falava que o futebol brasileiro é muito abaixo do futebol europeu. Eu concordo, não é muito abaixo. Esse Mundial mudou minha ideia. O futebol brasileiro ele não é muito abaixo, mas ele ainda é abaixo. Ele ainda tem um pouco de disparidade. Só que a gente tá mostrando que a gente consegue dar as caras e fazer acontecer. E, cara, eu não assisti o jogo inteiro do Botafogo. Tudo que eu assisti do jogo era o Paris em cima do Botafogo o tempo todo. O Paris estava em cima do Botafogo sem parar. Só que o Botafogo pegou um contra-ataque e marcou um puta de um gol. E o Igor Jesus sai driblando todo mundo, aí dá um chute que foi desviado, sim, tirou do goleiro do PSG. Mas assim, gol do Botafogo contra o PSG, que ganhou. O Botafogo está virtualmente classificado. E eu tava em call com uma galera e a gente começou a pensar, cara, já imaginou? Seattle Sounders fala assim, vamos estragar a vida dos europeus, chega contra o PSG, goleia o PSG, e aí o Botafogo vai lá e goleia o Atlético de Madrid, e passa Botafogo e Seattle Sounders, tirando os dois que eram considerados favoritos da briga. Ia ser uma história que eu ia lembrar pro resto da minha vida. Eu tenho certeza que você ia lembrar pro resto da sua vida. Isso, cara, é a América do Sul provando que a Europa não é tudo isso, cara. É o Monterrey empatando com a Internazionale, o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, Fluminense, Boca, River. Tá mostrando que o buraco é mais embaixo. Que aqui a gente joga e estamos preparados para ganhar. Estamos preparados para fazer esse negócio acontecer. Hoje eu ainda acho que quem vai ser campeão desse campeonato vai ser um europeu. Mas existe a grande possibilidade de eu já tô começando a pensar assim, pensar alto. Imagina, vira uma Copa do Brasil nas oitavas, fica os 4 times e aí a gente tem um Fla-Flu de um lado e um Palmeiras e Botafogo. Sabe? Ou a gente ou vira uma Libertadores, onde a gente tem Flamengo e Fluminense de um lado, Flamengo e Palmeiras de um lado, River e Boca do outro. Mostrar para europeu o que é o futebol sul-americano. Porque assim, Benfica percebeu. Benfica viu que futebol sul-americano não é pouca coisa. O Boca Juniors bateu muito no Benfica. Sim. Abre o olho, que o Brasil tá chegando. Ancelotti, assiste isso, tá? Porque você tá vendo aí jogadores que podem estar na seleção, que eu acho que na atual conjuntura seria muito bom se estivesse. Do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras e do Fluminense. Que são entrosados, que jogam entre si sei lá quantas vezes por ano. Muitas vezes por ano. O Palmeiras joga pelo menos 2 vezes com cada time no Brasileirão. Sem contar a Copa do Brasil, Libertadores, campeonatos estaduais. Porque aí Flamengo, Botafogo e Fluminense se encontram 10 vezes todo ano. Então, assim, minha ideia final, eu acho que tem grandes chances de um brasileiro chegar na final desse Mundial. E eu espero que aconteça e eu espero que seja meu Flamengo, pra gente ter aquela maravilha de ganhar mais um Mundial em cima de europeu. E tá na hora, Flamengo, tá na hora. Lembra, novembro de 81, a gente botou os ingleses na roda, tá na hora de fazer de novo. De novo. É isso, gente. Um abraço, valeu.